tudo bem com você? Eu me chamo Nathalie Macedo, caso você não me conheça, faço uns vídeos aqui no DCM, fiz há alguns anos, estou voltando agora devagar. E se você lembra de mim, se você já me conhece, um beijo pra você e obrigada pelo apoio aí todos esses anos, tá? Mas o vídeo de hoje é especificamente sobre, claro, as manifestações aí pelo Brasil inteiro ontem, né, contra a PEC da bandidagem e contra a anistia para golpista. Eu tô até agora, assim, na alegria dessa manifestação. Em Salvador foi incrível, eu vou falar um pouquinho mais à frente aí no vídeo. Mas, antes, vamos ver as mais belas imagens dessas manifestações. Rua cheia, teve até bandeira do Brasil aí espelhada ali no MASP. Coisa mais linda, gente. Lindo, só reclama quem detesta a cultura. Mas o que eu quero falar, ainda mais especificamente sobre esse assunto, é porque a gente não tá vendo a nova geração, as novas gerações da classe artística se posicionarem. É raríssimo. A gente tem, inclusive, uma artista, hoje artista internacional, e uma pessoa que eu muito admiro, apesar de não ouvir as músicas dela, que é a Anitta. A Anitta se posiciona independente de perder seguidor ou não. E aí eu fiquei refletindo, né, sobre isso e me perguntando qual seria o motivo. Será que não temos uma nova geração de músicos incríveis, especiais no Brasil? Claro que temos. Por que eles não estão indo para a rua? Por quê? Que quanto mais jovem um artista, menos ele se posiciona, é o que me parece. E eu cheguei assim, a uma conclusão difícil de chegar, viu, gente? Dolorosa, mas foi o que eu consegui assim, responder a mim mesma. A classe artística da nova geração, a classe artística de jovens hoje, se comporta muito mais como influencer do que como artista, né? Assim, a preocupação em ser cancelada, a preocupação em perder seguidores, perder contratos, perder dinheiro, não deixa esses artistas fazerem o papel principal de todo artista, que é mudar as coisas, gente. Amar e mudar as coisas me interessam mais. Inclusive, gente, para quem diz aí que não se faz mais artistas como antigamente, o próprio Caetano Veloso já gravou uma música muito recentemente sobre isso, inclusive vou aproveitar para recomendar. A música chama Sem Samba Não Dá e cita nomes de vários artistas da nova geração que, no entanto, não estavam na rua ontem. E isso não é culpa da classe artística. Isso é culpa da virtualização da vida na sociedade tecnológica em que vivemos. Desculpa, eu pesquiso isso no doutorado, tá? Dá licença. E o que eu vejo é que os artistas da nova geração não mais conseguem se comprometer politicamente porque viraram influencers. E isso, assim, trouxe um apagamento da função artística, né, da função do artista, que é uma coisa extremamente preocupante e que eu acho que só tende a piorar daqui para frente. Então, a gente precisa pensar sobre isso com certa urgência, porque não é só sobre os artistas que não se posicionam, é sobre o que essa sociedade tecnológica está fazendo com as artes, né? O que essa necessidade de ser sempre reconhecido e aplaudido e curtido nas redes sociais está fazendo com o senso crítico da nossa classe artística, né, que tem perdido para o mercado. Aliás, na Bahia estivemos muito bem representados, embora Caetano estivesse lá pelo Rio de Janeiro fazendo sua parte também. A gente contou aqui com Daniela Mercury, Wagner Moura subiu no trio e cantou. Foi tão alegre que agora o pessoal da própria esquerda, alguns, ai, gente, que manifestação festiva é essa? Esquerda festiva, meu amor. Você quer mexer com a mania do baiano de se alegrar, de celebrar, seja o que for. Como disse aí uma querida que eu sigo, que agora eu não vou lembrar o nome, mas quando eu lembrar eu boto aqui nos comentários. Não somos nós que somos inimigos da cultura, são eles. Então, sim, nosso patriotismo é dar valor aos artistas do Brasil, é dar valor à cultura brasileira, que eles parecem desprezar, embora, né, se auto-intitulem aí patriotas. Então vamos mostrar aí um pouquinho do que é que foi essa manifestação em Salvador. Já mostramos as imagens aí, né, pelo Brasil e agora, claro, minha Bahia. Olha aí, coisa linda demais, belíssimo. Mas faltou artista aí, né? Cadê a nova geração? Cadê os herdeiros de quem brigou lá atrás pela ditadura? Eu tô imaginando Chico Buarque pensando, meu Deus, eu tenho que sair de casa em pleno 2025 para protestar, porque não tem um artista jovem que pegou meu bastão. Chega a ser triste. E não é falta de interesse da classe artística, isso é um projeto que está sendo feito na cultura mesmo. O que é que o TikTok faz com a música, gente? Hoje os refrões das músicas têm que ter o tempo certinho do post no TikTok.
Então, o que é que está determinando como é que esses artistas estão criando? A sociedade tecnológica, os algoritmos, as modulações algorítmicas que escravizam, inclusive, a maioria dos artistas, né? Que não dão a cara a tapa. O artista, hoje, ele perdeu até mesmo o que é a linha da criação e da realidade. Por quê? Porque o que importa hoje é o que o artista faz no dia a dia. Nossa, o que é que Marina Sena comeu hoje de manhã? Ela posta. Uau, o que é que Tim Bernardes fez hoje? Ele posta. E tantos outros artistas da nova geração, que eu não vou ficar citando nomes aqui, porque são muitos, e porque eu quero evitar também coisas de processo. Mas o fato, gente, é que o artista, ele quer que o outro saiba da vida íntima dele. Ele perdeu a noção de que o mais importante no artista é a arte que ele faz. E não o que é que ele gosta de comer, sabe? Não quantas publicidades ele vai conseguir fazer. A publicidade também tem sua parcela de culpa nisso, né? E isso não é um acidente, isso é um projeto. Então, gente, o que interessa é a arte, não é o número de seguidor, não, o que interessa, não é quantos contratos você tem de publicidade, o que interessa. E a nossa classe artística hoje em dia parece viver de confetes nas mídias sociais. O que muito me preocupa, muito me angustia e muito me entristece também, porque o que a gente tem de melhor contra o obscurantismo é a arte. Se os nossos artistas deixam de fazer arte para fazer conteúdo para a internet, que tipo de contribuição essa classe artística vai dar hoje politicamente? Não tem, gente. Então isso resulta no apagamento da classe artística, no apagamento da potencialidade revolucionária dessa classe artística, e talvez nem mesmo os artistas estejam percebendo isso. Inclusive Pedro Cardoso já falou sobre isso, né? Sobre como o artista ele considera hoje de importante o que ele é, né? O cotidiano dele. E quando na verdade isso não interessa. Interessa o artista que questiona. O que é esse apagamento? Tem um cara chamado Byung-Chul Han, eu não vou me adentrar muito nele, até porque não é o objetivo do vídeo, mas ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele fala que nós vivemos a sociedade tecnológica dos influencers, né, dos likes, do que ele chama aí de inferno dos iguais, e isso gera uma modulação algorítmica para as nossas obras de arte, né? É a perfeição algorítmica, que esse autor chama de estética do liso. Isso significa o quê? Que não pode ter tensão, não pode ter negatividade, não pode questionar, não pode falar sério, né? Hoje, essa modulação algorítmica quer transformar a arte em entretenimento apenas. E não é essa apenas a função da arte. A arte está aqui também para testemunhar nossos tempos, para tensionar, sim, questões políticas que lhe dizem respeito ao seu público, dizem respeito a todo mundo. Como Gilberto Gil falou, cultura é mantimento, é que nem arroz e feijão. Todos precisam. E isso me leva de volta ao questionamento sobre a esquerda festiva, sobretudo de Salvador, porque o pessoal estava tomando uma cervejinha na manifestação. Por que ele tem que ser quadrado? Não é a gente que é do exército, não, gente. Não é a gente que está mancomunado com o exército, não. A gente gosta de cultura, patriota, gosta de cultura brasileira. Eu tenho muito orgulho disso, de ser uma patriota de verdade. Porém, o que estamos vendo aí é uma classe de influencers e não uma classe artística. Eu fico imaginando Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, até Tom Zé, tendo que sair das suas casas para defender o óbvio, para mais uma vez defender a democracia neste país. Gente, eles já fizeram a parte deles. Chico Buarque já burlou censura demais. Chico Buarque já foi pra rua demais. Cadê que ninguém pega o bastão desse homem, gente? Cadê que ninguém pega? Cadê os herdeiros dessa rebeldia, né? Eu acho que a nossa sociedade tecnológica tá mesmo matando a rebeldia. Não só dos artistas, mas das pessoas. Inferno dos iguais, somos todos iguais. Não pode haver tensão, entende? E isso é a receita, assim, perfeita para acabar com a potência da arte. Sobretudo com a potência política da arte. E isso é consequência dessa virtualização da vida que a maioria dos artistas jovens de hoje não está se ligando. Eu não vou citar mais exemplos, mas Caetano foi claro na música dele, é uma música que eu inclusive recomendo, Sem Samba Não Dá. Ele cita aí vários nomes de artistas da nova geração, né? E aí a ironia que tem Sem Samba Não Dá é porque não existe ainda um artista que tenha pego esse bastão do samba, né? Caetano observou isso muito bem e eu concordo assim plenamente. Sem samba não dá. E ele cita ali muitos nomes de artistas, a maioria deles não se posiciona, a maioria deles não estava em cima do trio elétrico ontem. A gente está tendo que contar com a velha guarda. Então, esse vídeo
Não é uma crítica aos novos artistas apenas, né? Mas também um chamado para a gente olhar para isso, para a gente prestar atenção em quantas coisas a gente tem aberto mão para não perder seguidor, para não perder publicidade. E como isso mata a arte. Eu tenho esperança de que a maioria desses artistas da nova geração que não enxergam isso possam assistir esse vídeo e pensar um pouquinho, né, sobre como é importante você atrelar a sua arte aos tempos em que você está escrevendo essa arte. Você está refletindo os seus tempos. Você não pode ficar preso em musiquinha do TikTok, gente. Preso em refrão de 15 segundos por causa do TikTok. Quanto que esse paradigma da vida virtualizada tem matado a arte, todas as suas áreas. Então, é isso. Eu tenho, inclusive, como pesquisadora também, né, muito interesse de saber o que é que vocês pensam sobre isso, o que é que vocês observam. Deixar aqui também a minha gratidão à velha guarda, né? Por, assim, até o fim da vida, eles estão lutando pelo país deles e isso é lindo. Mas vamos também refletir sobre como essa nova classe artística tem essa responsabilidade. Inclusive, muitos deles, filhos dessa galera da velha guarda, né? Que fazem música, filhos de Gilberto Gil que faz música, filhos de Caetano que faz música. Onde é que tá essa galera, assim, né? Na hora que é necessário protestar, que é necessário tensionar, que não é coisinha bonitinha de filtro no Instagram, não. É conversa séria. Cadê? Não aparece ninguém porque prefere-se aí o mercado, a publicidade, o dinheiro, né? Então, o que eu espero é que a nossa classe artística deixe de dar tanta importância ao dinheiro e à fama e voltem a dar importância para a arte. E a arte tem que mudar as coisas. E é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Deixem nos comentários aí, por favor, o que é que vocês pensam disso para a gente poder estender essa reflexão também para outros momentos. E tamo junto. Até a próxima. Tchau!